Você já se deparou com histórias que parecem saídas de um filme de suspense, mas que aconteceram de verdade? O caso de Alisa Lam é uma dessas narrativas que mistura mistério, tragédia e elementos tão inexplicáveis que desafiam a razão. Alisa, uma jovem canadense de apenas 21 anos, desapareceu em um hotel de Los Angeles com uma reputação sombria, conhecida por seus eventos macabros e histórias de fantasmas. Quando seu corpo foi encontrado dias depois, em circunstâncias que ainda hoje intrigam investigadores e curiosos, o mundo inteiro ficou chocado. O Hotel Cecil, onde Alisa se hospedava, é um edifício antigo e cheio de histórias obscuras. Não se trata apenas de um lugar com fama de mal-assombrado, mas sim de um local que já abrigou assassinos em série e foi palco de suicídios e crimes. Essa atmosfera sombria torna o desaparecimento de Alisa ainda mais assustador, especialmente quando se juntam os vídeos que mostram seus últimos momentos no elevador do hotel, imagens que deixaram milhões perplexos. Se esse conteúdo intrigou você, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e seu like, pois é muito importante para a evolução do canal. Alisa Lam não era apenas mais uma turista em busca de aventura. Era uma jovem cheia de sonhos, lutando contra seus próprios demônios internos. Nascida e criada em Vancouver, no Canadá, Alisa era filha de imigrantes de Hong Kong desde cedo. Ela demonstrava uma mente criativa e um olhar sensível para o mundo. Gostava de literatura, arte e passava horas escrevendo em seu blog, chamado Ether Fields. Ali, ela registrava suas experiências de viagem, reflexões sobre livros e sua batalha contra o transtorno bipolar, uma condição que afetava seu humor e percepção da realidade. Em 2013, Alisa decidiu fazer uma viagem solo pelos Estados Unidos, uma tentativa de se libertar da rotina e explorar o desconhecido. Los Angeles foi uma das paradas escolhidas, e o Hotel Cecil foi onde ela se instalou. O hotel, apesar de sua fama negativa, oferecia uma opção econômica para quem viajava com orçamento apertado. Porém, a escolha do Cecil se revelaria uma decisão fatídica, pois o local já havia sido cenário de inúmeros incidentes sombrios ao longo das décadas, incluindo a hospedagem de figuras infames como Richard Ramirez, o assassino conhecido como Night Stalker. No início, Alisa dividia o quarto com outras pessoas, mas relatos indicam que seu comportamento começou a ficar estranho, o que levou a uma mudança para um quarto individual. Pouco se sabia então sobre o que se passava em sua mente nos dias que antecederam o desaparecimento. Mas os acontecimentos estavam prestes a tomar um rumo assustador e inexplicável. O desaparecimento de Alisa Lam começou a preocupar quando, no dia 31 de janeiro de 2013, ela não fez o check-out do hotel e tampouco entrou em contato com familiares ou amigos. Ela planejava seguir viagem para Santa Cruz, mas simplesmente desapareceu. Seus pais, alarmados pela falta de notícias, acionaram as autoridades. Assim teve início uma busca que parecia inicialmente mais uma rotina policial de um jovem desaparecido. As equipes da polícia vasculharam o hotel e seus arredores, entrevistando funcionários e hóspedes, mas nada encontraram. Nenhum sinal de luta, nenhuma pista que indicasse o paradeiro de Alisa. O silêncio, que já era uma marca do Hotel Cecil.
parecia agora ainda mais pesado. A ausência de evidências só aumentava o mistério e a angústia de todos os envolvidos. Foi então que um vídeo divulgado pelas câmeras de segurança do hotel virou o centro das atenções. Nele, a Lisa aparece no elevador do Cecil, agindo de maneira estranha e desconecta. Ela entra no elevador, pressiona vários botões sem ordem aparente. Olha para fora como se estivesse se escondendo ou sendo observada. Seus movimentos são nervosos, seus gestos enigmáticos. O elevador por vezes parece não responder aos comandos, e a jovem parece falar com algo ou alguém invisível. Esse vídeo viralizou rapidamente e provocou uma avalanche de especulações e teorias na internet, dividindo opiniões entre aqueles que acreditavam que a Lisa estava passando por um surto psicótico e os que viam algo mais sinistro ou até sobrenatural. 15 dias após o desaparecimento, uma reclamação inesperada mudou o rumo das investigações. Os hóspedes começaram a notar que a água do hotel tinha um gosto estranho, estava escura e a pressão nas torneiras estava fraca. Técnicos foram chamados para inspecionar os reservatórios de água no topo do prédio, onde fizeram uma descoberta chocante. O corpo de Aliza Lam flutuava dentro de um dos tanques. O cenário era surreal e perturbador. A Lisa foi encontrada nua, sem sinais visíveis de violência externa, com suas roupas localizadas no fundo do tanque. A tampa do reservatório estava fechada, algo que gerou mais dúvidas, já que, segundo os funcionários, era praticamente impossível para uma pessoa entrar ali e fechar a tampa por dentro. O acesso ao topo do prédio era trancado e monitorado por alarme, tornando ainda mais enigmática a questão de como a Lisa conseguiu chegar até lá sozinha. Esse momento marcou o início de uma série de questionamentos que até hoje permanecem sem resposta. Como uma jovem que parecia estar sob pressão psicológica conseguiu acessar um local tão restrito? E por que ninguém a ouviu ou percebeu sua presença no prédio durante o período em que estava desaparecida? O corpo de Aliza foi levado para a perícia, mas a sensação de que faltavam muitas peças nesse quebra-cabeça só aumentava. O Hotel Cecil se consolidava não apenas como cenário da tragédia, mas também como um personagem essencial nessa história que parecia não querer ser desvendada. A autópsia oficial foi clara. A causa da morte de Aliza Lam foi afogamento acidental, possivelmente resultado de um episódio psicótico relacionado ao seu transtorno bipolar. O exame toxicológico não detectou álcool ou drogas ilícitas, apenas medicações prescritas para seu tratamento. Para as autoridades, isso fechava o caso como uma tragédia causada por uma crise de saúde mental. Mas essa explicação nunca convenceu totalmente o público. Muitas perguntas permaneceram. Como a Lisa conseguiu subir até o tanque e fechar a tampa por dentro? Por que os cães farejadores e as equipes de busca não localizaram seu corpo antes? E os cortes e possíveis edições no vídeo do elevador? O que significam? Assim, surgiram inúmeras teorias. Algumas apontam para a possibilidade de envolvimento de um funcionário do hotel, sugerindo um possível encobrimento. Outras especulam sobre rituais ocultistas ligados à fama sinistra do Cecil, enquanto alguns acreditam na influência de forças sobrenaturais ou na existência do chamado
jogo do elevador. Um ritual estranho que teria origem na Coreia e que se popularizou na internet. Essas hipóteses alimentaram fóruns, vídeos e debates, que até hoje mantêm o mistério vivo. O caso de Elisa Lam é um exemplo claro de como uma morte oficialmente simples pode se transformar em um enigma complexo, marcado por dúvidas, medo e fascínio. O desaparecimento e a morte de Elisa Lam transcenderam as páginas de jornais e se tornaram um fenômeno cultural. Documentários foram produzidos, vídeos amadores viralizaram e o caso passou a ser analisado em diferentes âmbitos: psicológico, criminal e até paranormal. O Hotel Cecil, já notório por sua história macabra, ganhou ainda mais notoriedade e muitos passaram a evitá-lo, temendo o que ele poderia esconder. Além do mistério em si, o caso levantou discussões importantes sobre saúde mental, especialmente sobre o estigma em torno de transtornos como o bipolarismo. A Lisa, uma jovem que buscava tratamento e vivia sua luta diária, virou símbolo da vulnerabilidade e das falhas que ainda existem no cuidado às pessoas que enfrentam essas condições. O episódio também provocou reflexões sobre a segurança e responsabilidade dos hotéis, que devem garantir a proteção de seus hóspedes mesmo em locais considerados problemáticos. A possibilidade de falhas na vigilância e o desfecho trágico de Elisa apontam para uma necessidade urgente de mais rigor e atenção. Essa tragédia, envolta em mistério e silêncios, nos lembra que por trás das manchetes existem vidas reais, com histórias complexas que merecem empatia e respeito. A fama sombria do Hotel Cecil não começou com Elisa Lam, mas o caso dela aprofundou ainda mais sua reputação. Desde sua inauguração em 1924, o Cecil foi palco de eventos trágicos e perturbadores suicídios, assassinatos e a hospedagem de criminosos notórios, como o infame Richard Ramirez, o Night Stalker. A atmosfera do lugar sempre foi envolta em histórias de terror urbano, que circulam tanto entre moradores locais quanto turistas curiosos. Mas como esse passado influencia o presente? Para muitos, a energia pesada do hotel teria contribuído para o destino de Elisa. Outros consideram que o próprio edifício, com suas falhas estruturais e segurança precária, facilitou que uma tragédia como essa acontecesse. O Cecil se tornou um símbolo de decadência urbana e um alerta sobre os perigos invisíveis em espaços aparentemente comuns. Além disso, o caso reacendeu o interesse por fenômenos inexplicáveis e pela relação entre mente, ambiente e mistério. A combinação de saúde mental debilitada, local assustador e eventos estranhos alimentam o imaginário coletivo, fazendo do Hotel Cecil um ponto de convergência entre o real e o sobrenatural. Um dos aspectos mais intrigantes do caso Elisa Lam é o vídeo do elevador, que se tornou uma peça central para teorias e debates. A filmagem mostra uma jovem agindo de forma desconexa, alternando entre esconder-se, fazer gestos estranhos e pressionar vários botões. Para muitos, aquilo parecia uma representação clara de um surto psicótico, enquanto outros enxergaram sinais de algo mais obscuro. O vídeo foi amplamente analisado e algumas pessoas chegaram a afirmar que ele foi editado
possivelmente para ocultar informações importantes. A questão do áudio, por exemplo, também levanta dúvidas. Seria possível ouvir sons que confirmassem uma presença invisível? Tudo isso alimentou a ideia de que havia algo sendo escondido pela polícia ou pelo hotel. Além disso, a comunidade online criou diversas hipóteses que vão desde rituais ocultistas até experimentos paranormais. A fama do chamado jogo do elevador também ajudou a popularizar o caso, uma espécie de ritual viral que supostamente reproduz o comportamento observado no vídeo. Esse vídeo virou uma janela para a imaginação coletiva, onde a linha entre a realidade e a fantasia se torna tênue, fazendo com que o mistério de Elisa Lam se perpetue até hoje. O legado do caso Elisa Lam vai muito além do trágico acontecimento em si. Sua história virou tema de documentários, estudos psicológicos, debates sobre saúde mental e até discussões sobre segurança pública. O Hotel Cecil, por sua vez, tornou-se um ícone do lado obscuro de Los Angeles, um símbolo dos perigos que podem se esconder em lugares aparentemente comuns. O caso levantou questões importantes sobre como a mídia e o público lidam com tragédias reais, muitas vezes transformando pessoas em personagens de teorias conspiratórias e histórias sensacionalistas. Elisa, uma jovem que enfrentava um transtorno mental, passou a ser vista como um enigma, uma vítima e, ao mesmo tempo, uma figura quase mítica. Além disso, o episódio reforçou a necessidade de um olhar mais cuidadoso e empático sobre quem sofre de doenças mentais e a responsabilidade social em oferecer suporte e compreensão. Também alertou para as falhas em sistemas de segurança e vigilância em ambientes públicos. Em meio a tudo isso, o mistério persiste, convidando-nos a refletir sobre o que sabemos, o que ignoramos e o que escolhemos acreditar. Elisa Lam partiu deixando um legado de perguntas que ainda ecoam nos corredores do Hotel Cecil e nas mentes de quem acompanha seu caso. O vídeo que a imortalizou mostra um olhar cheio de mistério, como se ela estivesse tentando comunicar algo que nunca conseguimos compreender completamente. Essa ausência de respostas alimenta o fascínio e o medo, mantendo o silêncio do hotel vivo e inquietante. Mais do que um simples desaparecimento, a história de Elisa é um lembrete doloroso das complexidades da mente humana e dos desafios enfrentados por quem luta contra doenças invisíveis. É também um alerta para a importância de espaços seguros, para a responsabilidade das instituições e para a empatia necessária diante de tragédias. O silêncio do Hotel Cecil, talvez um convite a continuar perguntando, investigando e ouvindo as vozes que ainda não foram entendidas. Elisa Lam, em sua breve passagem, nos deixou um mistério e a missão de não deixá-lo cair no esquecimento. Se você ficou até aqui, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e seu like, pois é muito importante para a evolução do canal.